A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um de nós, amém? Então, como é bom poder, uma quarta-feira, nos reunirmos aqui para adorar o nosso Deus, estarmos em comunhão, poder lembrar de verdades tão preciosas a respeito do nosso Cristo, que de fato proporciona alegria, paz, serenidade, tranquilidade ao nosso coração. Eu queria orar nesse momento pelas crianças. Oi? Pronto. Eu gostaria de orar juntamente com os irmãos, e aí posteriormente a gente já introduz a mensagem de hoje, tá bom? Então curva sua cabeça juntamente comigo, vamos orar novamente, clamar pela graça de Deus, e aí damos continuidade no nosso culto. Nosso Deus amado, mais um momento, quero continuar suplicando ao Senhor, porque bem sabemos, ó Deus, que esse culto só é possível ser feito de modo que agrada ao Senhor, se o Senhor, pela tua graça, agir nos nossos corações, e tornar possível uma adoração sincera, agradável, suave ao Senhor. Por isso nós suplicamos pela tua doce e maravilhosa presença em nosso meio, que teu Santo Espírito continue nos edificando, como já fez por meio dos cânticos, que agora também continue por meio da tua santa palavra, que ela possa transformar todos os corações que estão aqui presentes, que nós, os adultos e as crianças também que estarão ouvindo a tua santa palavra, na linguagem delas, também possam ser transformados. E que assim saiamos daqui edificados, como nosso amado irmão João orou, conhecendo mais ao Senhor, mais parecidos com o teu Filho, para tornar o teu santo nome conhecido e o Senhor glorificado no meio dessa terra. Nos abençoe nesse tempo, em nome de Cristo é o que nós clamamos. Amém. Amém. As crianças podem sair. Os irmãos, eu peço para que abram suas Bíblias lá em Tito, capítulo 2. Então eu tenho feito algumas mensagens nessa carta e nós temos percebido que o tema central dela é pondo ordem na igreja. E eu gostaria de introduzir essa mensagem com uma história que o Davi Murray conta no seu livro Homem Nota 10, que introduz bem o que eu gostaria de ensinar hoje para a igreja, que é justamente o propósito principal do apóstolo Paulo. O Davi Murray conta que um homem chamado Jeremy Glick, ele foi de fato um homem de verdade. Tudo indica que esse homem e mais 2 passageiros, no voo 93 de Newark a Los Angeles, no dia 11 de setembro de 2001, eles impediram com que sequestradores, que tinham o mesmo objetivo daquele ataque que houve na Torres Gêmeas, eles, de alguma forma, fizessem a mesma coisa que aconteceu ali em Nova York e também em Washington, poucas horas antes. Esse homem, Jeremy Glick, ligou para sua esposa, Liz Beth, poucos minutos antes dele impedir aqueles homens, e ele deixou algumas instruções de como ela deveria viver, e não somente ela, mas também a sua filha, de apenas 3 meses. Ele explicou o que ele e que mais 2 homens fariam naquele momento. E aí o restante da história, só Deus sabe. Aquele homem se sacrificou em prol de pessoas que ele amava. Se sacrificou em prol de outros. Se por um lado, Jeremy Glick, ele foi alguém que morreu como um herói, de fato, um homem de verdade. Deus, por outro lado, dá uma tarefa ainda maior a cada homem que está aqui presente, a de viver pelos seus amados. Para essa geração, ser homem é bater de frente com todo mundo, é ser o mais forte fisicamente, é aquele que conquista muitas mulheres sexualmente, é aquele que tem uma carreira brilhante, é aquele que peita todo mundo, que ganha a todo custo ou faz altas aventuras. No entanto, mais importante do que o que o mundo diz a respeito do que o homem deve ser, é entender e conhecer o que Deus diz que o homem deve ser. E é justamente isso que Paulo aqui em Tito capítulo 2, versículo 2, mostra o propósito de Deus para o nosso caráter, está fundamentalmente alicerçado na graça transformadora de Deus. Vamos ler o versículo 2 especial, onde Paulo vai justamente tecer algumas dessas características, e posteriormente eu gostaria de contextualizar a carta
e logo em seguida explicando as virtudes que Paulo levanta aqui. Assim diz a palavra inspirada do nosso grande Deus, Tito 2, versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então, como eu falei inicialmente, nós temos percebido que essa carta aqui em especial, ela fala a respeito de pôr ordem na igreja. Então, Paulo, há um tempo atrás, tinha fundado essa comunidade, uma igreja em Creta. E aí precisamos lembrar que Creta é uma ilha, que existe várias comunidades. E Paulo, após plantar aquela igreja, ele sai daquela localidade. E posteriormente, por não dar tempo ele organizar tudo daquela igreja, ele envia Tito, um certo delegado apostólico, vamos colocar assim, que ele vai justamente com a missão, como Timóteo também em Éfeso, de colocar ordem na igreja. E aí nós já vimos que o primeiro passo que ele dá para organizar a igreja é o quê? Quem lembra? Tito 1, versículo 6. Dá essa colher de chá para vocês. Qual a primeira coisa que ele faz? Nada aí. Olha para o texto. A primeira coisa que ele vai fazer nesse momento é estabelecer uma liderança, estabelecer pastores na comunidade. Nós já vimos sobre isso, as características de um pastor, a importância de um pastor dentro da comunidade. Vimos o quanto que isso é elementar para que a igreja esteja em ordem. Vimos as funções do pastor, proteger a igreja, alimentar o rebanho, animar, exortar, admoestar. E aí nós vimos que o propósito central é justamente esse, pôr ordem na igreja. Mas qual é o meio? E aí ele vai começar a estabelecer no capítulo 2 o que Tito tem que ensinar para todos os membros da igreja. Então, ele vai começar a desenvolver marcas importantíssimas para uma igreja saudável. Então, o versículo 1 do capítulo 2, ele marca uma nova perícope. Ele vai dizer que Tito deve falar aquilo que convém às Escrituras. E lá no versículo 15, você pode passar o seu olho aí no capítulo 2, ele vai fechar essa perícope dizendo justamente, dize estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade, te despreze. Então, o versículo 1 e o versículo 15 seria a macroestrutura aqui da perícope, certo? Os extremos. E aí, o que está entre o versículo 1 e o versículo 15 é o que Tito vai repreender, ensinar, exortar toda a comunidade. E aí, o interessante aqui é que ele vai falar o propósito do porquê ele vai estabelecer essas virtudes. O porquê que na agenda de Deus é muito importante que a igreja desenvolva homens, mulheres e jovens, essas características que ele tece aqui, ou que ele vai desenvolver aqui. E eu queria destacá-las aqui com vocês para que a gente não perca o propósito, porque o ideal aqui, ou o ponto aqui, não é sermos moralistas, certo? O alvo aqui não é a gente simplesmente ser pessoas boas e éticas ou corretas, mas muito mais do que isso. Olha o que ele diz aí para Tito, no versículo 4, no finalzinho. Ele diz assim, ó, para que a palavra de Deus não seja de fã. Finalzinho do versículo 4, ele vai falar que as mulheres devem ser sensatas, honestas, boas, donas de casa. Aí para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada, ou seja, mal falada, ok? Mais do que isso, o versículo 8, olha comigo o versículo 8. Ele vai dizer que Tito deveria ter uma linguagem sadia, deveria ser um homem íntegro, reverente, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo o quê? Indignidade ou poder nenhum que dizer ao nosso respeito. Ou seja, o ponto é, aqueles que estão de fora vão observar a nossa vida e eles não vão ter nada mal para falar a respeito de nós. É um caráter ilibado, um caráter puro, irrepreensível. E ele fecha falando mais uma vez do propósito, no versículo 10, olha comigo. Falando para os escravos, eles não deveriam furtar, pelo contrário, deveriam dar prova de toda a fidelidade. Olha o que o texto diz, olha que incrível. A fim de o que, irmãos? Ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo ele vai estabelecer um objetivo do porquê os homens têm que ser homens de virtudes.
Por que que as mulheres têm que ser boas donas de casa, boas esposas? Por que que os jovens, de forma geral, homens, mulheres, jovens, devem ser pessoas sensatas, puras? Por que que nós devemos ser pessoas de caráter no nosso trabalho? Por causa da palavra de Deus. É o não carregar o nome de Deus em vão. Paulo está preocupado com a agenda da missão de Deus. Porque não é a respeito do nosso nome, mas é a respeito do nome de Deus. A forma como você vive, ela proclama não a respeito de você, mas a respeito do Deus que você serve. Paulo está preocupado com isso porque ele está preocupado com o evangelho que está sendo anunciado na ilha de Creta. Numa ilha onde havia muitos preguiçosos, homens maus, pessoas egoístas. Paulo queria com que aquela igreja entendesse os seus papéis, homens, mulheres, jovens, todos, para que eles pudessem ornar a palavra de Deus e o evangelho pudesse ser anunciado, embelezado, através do caráter de todos os membros daquela comunidade. A sã doutrina ensinada por Tito aqui, ela não deve ser apenas teoria, mas ela deve conduzir a uma transformação de vida. O saber deve ser procurado para uma vida santa, sensata e piedosa. E aí o primeiro grupo, e aí qual é a ideia dessas mensagens que eu quero trazer aqui para os irmãos? É que em cada quarta-feira, pelo pouco tempo que a gente tem aqui desse devocional, a gente consiga pensar em cada área dentro da igreja, ok? Hoje, em especial, nós iremos falar dos homens. E aí no versículo 2, ele categoriza que homens são esses. Então ele vai dizer quanto aos homens o quê? Idosos. Na NVI tem o quê, Alisson, aí? Quanto aos homens mais velhos, né? A palavra aqui para homens mais velhos, e aqui seria a primeira categoria que Tito deve ensinar para esses homens. Esses homens mais velhos aqui aparecem apenas 2 vezes nas Escrituras. Essa referência a homens mais velhos. Nós vemos isso em Filemon, versículo 9, e vemos isso também em Lucas, quando vai falar a respeito de Zacarias, que era um homem velho. Lá na cultura grega, ser considerado um homem velho era alguém que era ali acima de 50 anos. 50 anos em diante era alguém que era considerado idoso. Alguém considerado que era de fato velho. E aí, muito importante, Paulo trazer esses homens aqui, essa primeira categoria, dando ênfase nos homens mais velhos, nos homens idosos. Porque quando olhamos para todas as Escrituras, o Antigo Testamento, nós vemos justamente Deus exaltando a importância de homens mais velhos na comunidade para conduzir a comunidade. É tanto que daí surge a palavra presbíteros, que é justamente essa palavra de um ancião, alguém mais velho, alguém que tem cabelos brancos. Então o pastor tinha que ser um presbítero, tinha que ser alguém maduro na fé. A Bíblia, nesse sentido, ela exalta a experiência. E na cultura judaica cristã, ainda mais, certo? Então, enquanto o mundo ao nosso redor despreza e marginaliza os idosos, a igreja deve honrá-los, ok? A igreja, ela deve, usando a sabedoria desses homens, crescer através dos exemplos deles e assim colocar em prática, tendo-os como exemplos dentro da igreja. E aqui nós precisamos destacar que a sabedoria, ela não nasce do tempo, ok? A sabedoria, ela é o quê? Ela é fruto do temor ao Senhor. Então alguém pode ser velho e não ser sábio. Mas o que se espera de um cristão mais velho é que junto com a idade surja ou cresça em experiências com Deus, em temor ao Senhor e consequentemente haja nele mais sabedoria. Então todas as características aqui mencionadas, elas são marcas de maturidade espiritual e pessoal que devem caracterizar todos os cristãos mais velhos na fé. Aqueles que de fato são velhos, idosos, que têm os cabelos brancos e que com muitas experiências ao longo da sua vida como cristãos, encheram a bagagem de experiências para poder ensinar a outros. Então, bem-aventurado aqui, irmãos, eu queria trazer esse destaque, é a igreja que tem membros, homens e mulheres também, mais velhos, que podem servir como modelos de dignidade, respeitabilidade e sabedoria. No mundo que a gente vive, que despreza os mais velhos, onde os jovens tacam o dedo no celular e tudo é IA.
tudo se pergunta para IA, tudo se pergunta para o Google. Antigamente era o Google, né? Tudo a gente jogava no Google para poder entender as coisas, saber das coisas. E hoje agora a moda agora é IA. E os mais velhos dentro da comunidade vão sendo colocados de lado. Não há mais aquele respeito de chamar de senhor, senhora, de se levantar, de dar o lugar, de trazer honra para essas pessoas que estão dentro da igreja. Então, nós como comunidade temos que andar na contramão de como o mundo está. Então, nós vemos hoje nesse mundo tantas histórias de filhos que desprezam os pais, que desonram os pais após a sua velhice. Quantas histórias nós vemos de desprezo àqueles que são mais velhos. Nós, como igreja, não podemos caminhar nesse rumo. Nas Sagradas Escrituras, espera-se que os homens mais velhos tomem sua postura de modelo dentro da comunidade e que os mais jovens olhem para eles como exemplo de modelo e de fé. A Bíblia leva em consideração quem você é e diz o que você deve ser. Os idosos, infelizmente, não querem mais ser chamados de idosos. Vai chamar alguém de mais velho, uma pessoa velha, idosa, a pessoa se sente ofendida. Então, parece que na cultura judaico-cristã, enquanto era um sinal de sabedoria, de experiência, na nossa cultura se tornou algo negativo. Então, a Bíblia, ela exalta e ela reconhece você é uma pessoa idosa. Você tem acima de 50, a Bíblia já considera você como alguém idoso, alguém mais velho, alguém que dentro da comunidade, e que é muito importante, irmãos, porque quando você compreende quem você é, você toma a postura que você deve tomar dentro da igreja, para que você possa servir como Deus espera que você sirva. Então, para os homens mais velhos aqui, que aí, claro, também algumas características vão apontar para as mulheres mais velhas também, deve-se esperar deles essa postura de compreensão. Eu não sou um jovem, eu sou alguém mais velho, eu sou alguém de mais idade mesmo. E essa mais idade, ela vem com ela experiência empírica, que deve também surgir dela uma experiência de vida, de sabedoria, de caminhar com Deus. Então a Bíblia trata esse assunto com extrema importância, e nós também como igreja devemos tratar. Então, irmãos, nós não podemos agir como esse mundo, que despreza aqueles que são de cabelos brancos. Nós devemos nos sentar aos pés deles e ouvir deles. Devemos sentar com eles e honrá-los. Tratá-los, e aqui falando agora para os mais jovens, tratá-los com o devido respeito que eles devem ser tratados. Não tu, não você de qualquer jeito, não. As palavras, elas vão refletir também o coração. Devemos tratar com respeito. Aqui eu lembro que uma coisa, né, a Amanda não foi muito ensinada a isso, né? A mãe, quando ela chega perto da mãe dela, a mãe dela pede a bênção. Eu acho isso, eu fui criado por idosos, né? Fui criado pelos meus avós, eu cresci sendo educado por mais velhos. Então, por exemplo, se eu passasse no meio aqui de mais velho, era uma lapada na boca, com certeza. Então, minha avó tinha muito essa cultura de ensinar coisas que deveriam demonstrar respeito e honra aos mais velhos. E aí, quando eu vi isso acontecendo com a Amanda, eu, opa, isso aí não existe isso aí. Meu filho não pode crescer vendo isso daí. Então, eu já fui começando a mostrar para ela a importância disso. E aí, o Wesley chega, e às vezes ele vai falar com a avó dele, aí chama pelo nome. Paula, eps, tu não tem moral para isso. É vovó, senhora. E aí eu já vou com pequenas coisas, mostrando para ele que os mais velhos têm que ser tratados com dignidade e respeito. São alguém que deve ser visto por nós como superior, no sentido de que ele nos ensina. Nós devemos ir até eles para aprender com eles. Assim, irmãos, como igreja, devemos manter aquilo que Deus trata como importante. Aquilo que as Escrituras exaltam, nós como igreja não podemos perder de vista. Devemos caminhar na contramão do mundo. Assim, aprendemos através dos seus erros, acertos, fracassos e vitórias. Mas aí, irmãos, para que esses homens mais velhos ou essas mulheres mais velhas sejam essas colunas dentro da igreja, que nós como jovens vamos olhar para vocês como modelos, vocês devem procurar, pela graça de Deus, implementar as virtudes que estão aqui descritas. Devemos observar na vida de vocês esse esforço, porque se o objetivo é sermos como vocês, deve haver da parte daqueles que são mais velhos esse empenho de ser aquilo que Deus espera que vocês sejam. Então, o empenho que deve se esperar dos mais velhos
esse esforço para implementar essas 4 virtudes que Paulo destaca aqui. E a primeira que Paulo vai fazer menção aqui é a temperança. Os homens mais velhos que sejam temperantes. Essa palavra aqui, temperantes, ela significa literalmente alguém não dado ao vinho. Alguém que não é controlado pela bebida alcoólica. Então, o ponto central aqui de Paulo é destacar muito mais a característica que essa palavra carrega. O campo semântico, então, seria alguém que tem autocontrole. Alguém que tem domínio das suas paixões ou o próprio domínio próprio. Então, aqui é alguém que não é dominado por comportamentos extremistas. Alguém que não é desequilibrado. De forma idiomática, poderia ser traduzido como alguém que se controla, ou alguém que sempre tem uma rédea sobre si mesmo. Alguém que tem um domínio sobre os seus próprios desejos. E que é interessante porque entre os pagãos naquela época, e na nossa época também a gente percebe muito isso, quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão se entregando ainda mais às suas paixões. Elas vão se entregando ainda mais para fazer aquilo que gostariam de fazer, porque não deu tempo de fazer na juventude, e agora dá certo fazer. Naquela época não era diferente. Eles se entregavam a orgias, bebedices, glutonarias, e todo tipo de coisas pecaminosas, tudo aquilo que o coração desejava, que a paixão batia, eles batiam os olhos, e eles queriam também. Então os mais velhos eram muito marcados por isso. Por glutonaria, por bebedice, por imoralidade. E ser alguém que tem domínio de si, é basicamente ser alguém que não é controlado pelos seus desejos, pelas suas paixões, pelas suas vontades, ou pelas suas ideias extremas. Ou seja, irmãos, um homem temperante, ele é alguém que se policia. Então, é esperado de alguém que já é vivido, alguém que já, e aqui eu estou pensando no grupo cristãos, ok? Idosos mais velhos, irmãos mais velhos, cristãos. É esperado da parte desse grupo, após uma experiência com Deus, de erros e acertos, vendo também várias pessoas fracassando, vendo que aquele caminho de desobediência, de desprezar a palavra de Deus, de caminhar no pecado, ele sabe, por experiência, que aquele caminho ali leva a destruição. É um pecado que leva à morte. Um homem idoso é alguém que se espera-se, de acordo com Paulo, que ele aprenda a dominar as suas vontades. Ele é alguém que viu, aprendeu, percebeu, quer seja por meio de experiências negativas, que certos caminhos não seriam bons, ou quer seja observando aqueles que estão ao seu redor, que certos caminhos vão ser negativos, vão trazer malefícios. Ele entende e ele aprende a colocar uma rédea sobre si mesmo, para não caminhar rumo à destruição. Provérbios 25, 28 diz que, como uma cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Se espera-se, portanto, dos homens mais velhos, temperança, domínio das suas paixões, dos seus desejos, das suas vontades. Os homens mais velhos não podem ser conhecidos como viciados no celular, viciados em comida, viciados em jogos esportivos. Devemos olhar para esses homens e ver essa característica de dominar as suas próprias vontades e desejos e submeter essas vontades e desejos à vontade de Deus. O Paul Tripp, no seu livro Sexo e Dinheiro, ele fala algo muito interessante, que eu acredito que implementa bem o porquê que o temperante não é alguém dominado por suas paixões. Ele diz: quando o coração de Adão e Eva começou a ser governado por uma coisa prazerosa criada, e não por quem a criou, eles renunciaram ao que agrada a Deus. Colocaram-se no centro do mundo e escreveram suas próprias regras e criaram o grande desastre humano, a queda. Todas as vezes que os homens são guiados pelas suas vontades, quer vontades sejam de sexo, dinheiro, vontades de comida, alguém que não consegue dominar suas próprias paixões e gostos, coisas que foram criadas por Deus. Essas coisas não são ruins em si. Dinheiro, sexo, comida,
todas essas coisas foram criadas para o nosso prazer. O problema é que nós pegamos essas coisas que são prazerosas e transformamos elas em nossos deuses. E em vez de usarmos essas coisas para servir a Deus, para celebrar a Deus, para louvar a Deus, para nos levar para aquele que tem plenitude de alegria e satisfação plena em sua presença, nós transformamos essas coisas em um Deus na nossa vida. E aí somos guiados por essas paixões, guiados pelo desejo de querer ser rico, guiados pelo desejo de um pouco mais de comida, guiados pelo desejo de querer de alguma forma mais sexo, e aí caminha-se para a pornografia, para o adultério, para a imoralidade sexual, caminha-se para esses pecados que revelam muito mais do que um pecado em si, revela mudança de adoração. O temperante é alguém que domina a si mesmo. Como o provérbio diz, coloca uma faca sobre a sua língua, para dominar os seus desejos, como uma forma de cuidar do seu coração, porque ele é alguém que teme ao Senhor. Não são as suas paixões que lhe dominam. Antes disso, é o desejo de servir a Deus, de honrar a Deus, que controla o seu coração. A graça, nesse sentido, irmãos, nos capacita a dominar nossas paixões, a ter equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Não somos dominados pelos nossos desejos, mas dominamos eles e os usamos para servir e adorar a Deus. É isso que é esperado na vida de um temperante. O autocontrole, nesse sentido aqui, ele é a fundação, ele é a base, para que um homem mais velho, uma mulher mais velha, essa mesma palavra é utilizada mais à frente também para as mulheres, ela é a fundação para que o homem idoso possa projetar a segunda virtude aí que o texto qualifica, que é relacionada à sua conduta pública. Qual seria a segunda característica? Respeitável. Ou como algumas outras versões dizem, digno de respeito. A ideia da palavra aqui é justamente isso que você deve estar imaginando. Alguém que você olha e você o respeita pela forma como ele vive. Quando a presença deles chega, você naturalmente tende a olhar com aquela perspectiva de um homem que deve ser respeitado. É natural, então, na nossa cultura isso existe. Quando um presidente chega, independente de posição política, independente se você é A ou B, e como cristão deveríamos estar ali no equilíbrio, né? Nenhum nem outro, mas enfim. Espera-se de você uma atitude de respeito por causa da posição daquela pessoa. Aqui é justamente a palavra trazendo a ideia de que a postura desse homem que é temperante, o comportamento, a forma de viver desse homem, faz com que as pessoas olhem para ele com esse olhar de reverência, de respeito. A forma como ele cuida da vida dele, como ele cuida da família dele, como ele cuida dos filhos dele, como ele trabalha, como ele se comporta, como ele trata a igreja, como ele trata as pessoas. Isso faz com que as pessoas se cheguem para ele com aquele ar de reverência e de respeito. A vida dele, nesse sentido, conquistou essa dignidade, esse respeito. Já viu aquela pessoa que passa, por exemplo, um concurso muito difícil? Essas pessoas normalmente recebem honrarias, porque ela se esforçou muito para conquistar aquilo. E uma vida respeitável, ela requer esforço. Por isso que os homens mais velhos têm que ter uma vida digna de respeito nesse sentido. Porque uma vida de 10, 20, 30 anos servindo ao Senhor, faz com que os jovens olhem para eles e tenham respeito por eles. Porque foram homens que demonstraram dignidade, postura reverente diante da palavra de Deus. Aqui, irmãos, o ponto da palavra é justamente se referir àqueles homens que são sérios diante de coisas que são importantes. Já viu aquelas piadinhas? Não sou aquele tipo de homens que ficam fazendo piadinhas com filhos, casamento. Exemplo, a pessoa liga, aí o cara pega e fala assim, ixi, a patroa ligando, né? Ixi, o cabo aí é barriga branca. Esse tipo de brincadeira não pode existir no meio de homens sérios. Nós não podemos banalizar aquilo que Deus trata como importante. Esse negócio do cabo não ser alguém que lidera bem o seu lar, que é mandado pela esposa, isso não agrada a Deus. Não é assim que Deus designa.
Mas, por um outro lado, o homem aqui que é sério, que não trata com banalidade aquilo que Deus trata com importância, ou seja, não é um homem que fica fazendo piadinhas com coisas imorais. Hoje mesmo, fui na padaria, e aí, do nada lá, tinha uma senhorazinha que eu sempre falo com ela, eu vou com as dias comprar pão, sempre falo com ela, dou bom dia, o Erzinhas fala com ela, enfim, ele brinca com ela. E aí hoje ela, do nada, contou uma piada imoral para mim. Eu olhei assim para ela, ela contando e rindo. Assim certo. Ela ficou sem jeito. Na hora eu tentei até dar uma... o Erzinhas está dormindo em casa. Tentando dar uma disfarçada ali, uma melhorada, né? Eu não ri daquilo. E eu fiquei até pensando depois, não era para não ter falado nada, não. Era para ter deixado ela constrangida mesmo. Para ela perceber que nós, cristãos, não brincamos com aquilo que Deus disse que é pecado. Nós não podemos ser homens, e aqui falando também para as mulheres, daquelas pessoas dentro da universidade, do trabalho, da família, que ficam rindo de coisas que desagradam a Deus, irmãos. Alguém fala de piada imoral, fala de coisas que desagradam a Deus, não deve haver um sorriso no nosso rosto. Fique sério. Precisa bem você ficar tacando o dedo na cara do outro, nada disso não, fique sério. Deixe claro para a pessoa que aquilo ali não é do seu agrado. Alguém sério, digno de respeito, é alguém que faz com que as pessoas ao seu redor o respeitem. Tratem com dignidade. E também aqui eu não quero deixar um outro lado, um extremismo, dizer que também esse homem é alguém sério, brutão, cara fechada, ninguém fala com ele, todo mundo tem medo de chegar nele, todo mundo tem medo de falar com ele, porque ele é um cara distante. Toda vez que você vai falar com ele é uma palavra bruta, também não é esse tipo de homem aqui. Não pode haver desequilíbrio. Ele não pode ser o palhaço da turma e ele também não pode ser o brutão da comunidade. Há um equilíbrio, sim. Ele brinca, ele se diverte nos momentos apropriados para isso. E no momento de falar sério, coisas sérias, ele fala sério também. Portanto, irmãos, o respeito que agrada a Deus nasce da dignidade, da integridade, e não aqui do medo. A graça de Deus nos capacita a sermos homens dignos de respeito. Faz com que as pessoas ao nosso redor olhem para nós e nos tratem com reverência. Não por causa de nós, mas por causa do que carregamos em nossa vida. A palavra de Deus, que muda nossa forma de falar e também nossa forma de agir. Devemos ser esse tipo de pessoas aonde nós estamos inseridos. Pessoas que fazem com que as pessoas nos respeitem. Não por nós mesmos, mas por causa daquilo que nós carregamos. A base desse comportamento aqui, respeitável e digno, é o modo como ele pensa. Por isso que a terceira característica que o autor destaca aí é qual? O homem mais velho deve ser alguém sensato. Se o temperante é alguém que controla as suas paixões, o sensato aqui é alguém que controla os seus pensamentos. A palavra aqui ela está fazendo justamente, ou está se referindo justamente a alguém que deixa o corpo ser controlado pelos seus pensamentos. Ele é alguém que não age de forma descontrolada. Ele é alguém que pondera antes de agir. O jovem ele é muito conhecido pela precipitação. É tanto que se você for olhar, a única característica que Tito deveria ensinar para a igreja, olha comigo aí no versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos. Na NVI tem o que? Sensato, né? Prudentes. Está no mesmo campo. Sensatez, prudência, criterioso. Essa é a única coisa que Paulo manda Tito ensinar para os jovens. Critério. A gente vai desenvolver isso num próximo momento. Mas essa palavra aqui é fazendo justamente essa ideia de alguém que domina os seus desejos, as suas paixões, o seu corpo, com a mente. Que raciocina bem antes de agir. O homem sensato aqui, ele é alguém que não negocia as verdades de Deus. Os princípios da palavra de Deus. Ele é alguém firme, sólido, firmado na palavra de Deus. Alguém que não negocia aquilo que Deus diz que é verdade. Nós temos grandes exemplos nas Escrituras. Lembra quando os amigos de Daniel foram colocados
diante de um princípio elementar para eles, que era a adoração ao único Deus verdadeiro, que é Yahvé, Deus de Israel. Quando esses homens foram colocados ali, e a vida deles foram colocadas em jogo, o que esses homens fizeram? Eles abriram mão dos princípios deles? Eles abriram mão daquilo que Deus esperava deles? Jamais. Rapaz, se Deus quiser levar a gente, pode nos levar. Se perecer aí, perecemos. Se Deus também quiser livrar a gente, amém. O alvo aqui da nossa vida é agradar a Deus. Eu não vou abrir mão dos meus princípios. José, um jovem também temente a Deus, não abriu mão dos seus valores e princípios. Quando colocado diante da tentação, o que foi que ele fez? Ele fugiu, saiu correndo. Talvez aquela oportunidade de mais ascensão ali, ele não faz aquilo, não se entrega aos seus próprios desejos. Talvez foi uma tentação forte para ele também, mas ele corre, não abre mão dos seus valores. É alguém que domina o corpo dele com a mente. Como isso é importante na comunidade, irmãos. Ter homens e mulheres sensatos, criteriosos, que zelam pela verdade. São verdadeiras colunas na igreja, que embelezam a doutrina de Deus. A graça de Deus, nesse sentido aqui, ela nos capacita como um barco bem ancorado, que não é levado por todo o vento que dá. Ele tem âncoras firmadas na palavra de Deus, que nos ajuda a tomar decisões, a ter pensamentos corretos sobre o que devemos fazer, ou a deixar a mente guiar o corpo. Essa é uma atitude esperada para aqueles que são mais velhos, sensatez. Os mais velhos devem ser um modelo para os mais jovens nesse sentido. Uma vida marcada por um bom raciocínio, por alguém que pensa bem antes de agir, por alguém que toma muitos conselhos antes de tomar decisões importantes. Essas virtudes de caráter são o resultado de uma base espiritual sólida. Por isso que o homem mais velho deve ser alguém sadio. Olha o que ele diz agora, por último, aí no versículo 2. Ele deve ser alguém sadio na fé, o que mais? No amor e na constância. Aqui, então, seria a ideia de um homem que domina bem a palavra de Deus. O sadio na fé é alguém que é sadio na doutrina de Deus. O doente, nesse sentido, seria alguém que não maneja bem a palavra de Deus e que a vida dele, nesse sentido, é baseada nas mentiras do mundo. A vida dele não é norteada pela palavra. A vida dele é norteada pelos seus próprios desejos e prazeres. O sadio na fé, o mais velho aqui, ele tem a vida pautada nas Escrituras. Um homem que já leu várias e várias vezes a palavra de Deus. Várias e várias vezes releu, leu, meditou. E a vida dele hoje é conhecida por isso. Um homem que tem saúde diante das verdades de Deus. Que não é doente, mas é dominado por ela. Ele é sadio no amor. Aqui é a ideia de alguém que de fato vive para servir, para amar ao outro, para se sacrificar pelo outro. É meio notório, quando as pessoas vão ficando mais velhas, e aqui pela minha experiência, claro, elas vão têm a tendência de ficarem mais isoladas, fechadas, sem conversar muito, vivem a própria vida delas, têm a sua aposentadoria, se isolam e ficam ali, sem servir, sem fazer nada, vivendo tranquilamente. O sadio no amor aqui, os homens mais velhos que são sadios no amor, eles usam as suas dificuldades, aflições ao longo da vida, para servir melhor aqueles que estão ao seu redor. O doente, nesse sentido, seria alguém que é egoísta, focado em si mesmo, nas suas próprias vontades, naquilo que acha legal, naquilo que acha interessante. O sadio no amor, que é o esperado dos homens mais velhos, é alguém que é empenhado em servir ao outro, que é empenhado em colocar as verdades de Deus em prática para amar o outro. E ele é alguém, consequentemente, constante. Ele é alguém que persevera na fé, que suporta provações, dificuldades, mantendo uma fortaleza interior. Essa é a ideia da constância. Como Jó, no final da vida, ele disse, né? Meus olhos te viram, passei por muitas lutas, e elas me aproximaram ainda mais do Senhor. Parafraseando aqui, né? Me fizeram conhecê-lo ainda mais. Alguém que olha para o seu caminhar difícil, pedregoso, lutas, e eles continuam perseverantes, firmes e inabaláveis na fé.
A graça de Deus nos capacita a ser alguém que não oscila na fé, nem no serviço a Deus, muito menos diante das dificuldades que sobrevêm. A graça de Deus nos capacita a sermos, de fato, homens e mulheres, modelos na comunidade, parecidos com Cristo, que honrarão a Deus. Eu queria finalizar aqui com 3 rápidas aplicações. E a primeira delas aqui, que ressalta no texto, é o quanto que nós dependemos do poder da graça de Deus. No versículo 11, Paulo ele vai destacar como nós conseguimos desenvolver essas virtudes aqui. Como eu falei, não é uma pregação moralista. São virtudes que a gente olha e, de fato, quando a gente compara a nossa vida com o texto, nós nos vemos muitas vezes distantes disso, fracos quanto a isso. E a ideia do texto é justamente essa, nos humilhar, mostrar para nós o caminho, mas não somente o caminho, o meio, o como nós conseguimos isso. E o meio de conseguirmos isso é destacado no versículo 11. É porque a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens. Como nós cantamos aqui, Cristo viveu, Cristo esteve entre nós. E Ele nos capacita a sermos esse tipo de homem aqui que o texto está anunciando. Homens temperantes, sensatos, autocontrolados, sadios na fé, no amor, na constância. E aí nós precisamos fazer esse olhar clínico para nós mesmos, irmãos. Você olhar para o seu próprio coração e responder. Você tem sido alguém assim? Os homens aqui, já que a passagem nos leva a pensar mais em nós. Você tem sido esse tipo de homem? Você tem sido um homem zeloso, equilibrado, sadio na fé? O texto mostra que aqueles que são alcançados pela graça de Deus, também são capacitados a viver uma vida santa, justa e piedosa. Se você não teve ainda essa mudança na sua vida, significa que você ainda não teve um encontro real com a graça de Deus. A graça de Deus nos impulsiona a sermos homens melhores, a mudarmos. Se você é o mesmo tipo de pessoa de 10 anos atrás, a graça, eu tenho plena convicção de dizer isso, a graça de Deus não alcançou a sua vida. Paul Walsh tem uma frase muito marcante, falando de um exemplo de um homem que foi atropelado por um caminhão a 100 km por hora. Imagina esse homem diante de você, falando que foi atropelado por um caminhão numa rodovia na BR-116 a 100 km por hora. Você acreditaria nele? Só se ele estivesse na UTI, todo esmagaçado ali, né? Mas imagina ele bem assim, tranquilo. Você iria acreditar nele? Jamais. Talvez ele nem estaria ali para contar história nenhuma. Assim é alguém que diz que foi alcançado por Cristo, mas vive ainda no pecado. Não tem uma vida transformada. Então reflita sobre o seu próprio coração. Você continua sendo dominado pelos mesmos pecados de antes. A sua vida continua a mesma desde quando você chegou nessa igreja. Você já é membro há vários anos da igreja. Não mudou nada no seu lar. Tem muita coisa errada aí. E a principal coisa é que Cristo ainda não é o centro do seu coração. Sem transformação significa que não houve ainda salvação, irmãos. Como eu falei, não é uma pregação moralista, mas é uma pregação que ressalta o poder da graça de Deus, que nos capacita a sermos esse tipo de homens e mulheres. De fato, precisamos nos esforçar para alcançar esse objetivo, mas é pelo poder da graça que nós alcançamos. A segunda coisa aqui, me dirigindo aos homens mais velhos da igreja, vocês não podem ser vistos como obsoletos na igreja. Se os jovens são vistos como um motor da igreja, é os que fazem tudo, normal. Estão no ministério infantil, estão no ministério de louvor, estão ali na recepção, rapaz, é um bocado de programação, estão lá, sempre servindo, sempre fazendo, é isso mesmo. Mas você já viu um carro andando só com motor? Já viu por aí algum carro andando sem pneu, sem... Talvez você tenha encontrado aí, né? Mas até hoje eu não vi não. Da mesma forma também a igreja. Os mais velhos são colunas na igreja. Se os jovens são o motor da igreja, os mais velhos devem ser vistos como a estrutura, que são referência
para que os jovens possam seguir a sua vida almejando ser como esses homens mais velhos. Deus espera de vocês um empenho, um esforço em servir a comunidade, em ensinar os mais jovens. O Salmo 71, na perspectiva de um mais velho, ele fala justamente isso. Não me desampare, pois, ó Deus, até a minha velhice as canse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras ao teu poder. Esse é o seu principal objetivo dentro da comunidade. Ensinar os mais jovens, através de suas quedas, acertos, das suas experiências com Deus. Como eu falei na pregação de domingo, em um momento também, os seus testemunhos. Servir para fortalecer a fé dos mais jovens, que estão cheios de dúvidas, problemas no casamento, problemas com imoralidade, não sabem como lidar com o pecado. Vocês que já tiveram experiências com isso, devem sentar com o mais jovem e ensinar como é que é o processo de Deus transformar, o que é que você precisa fazer para crescer em santidade, para ser um melhor homem, uma melhor mulher. O Salmo 92 diz que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Você tem uma função importantíssima, influenciar as gerações mais novas com o seu testemunho e a palavra. Se empenhe nisso, irmãos, mais velhos na nossa comunidade. Os jovens devem se empenhar em honrar vocês, mas deve haver um encontro dessas duas gerações aqui no meio do caminho, como nós já ouvimos aqui na igreja. Do lado de cá se esforçando para ensinar, e do outro lado se esforçando para honrar, respeitar, tratar com dignidade como Deus espera. A nossa meta, por último, é lutar para que no final das nossas vidas, possamos olhar para trás e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pense de novo em Jeremy Glick. Em seus últimos momentos, minutos de vida, ele escolheu o sacrifício. O homem cristão maduro não espera por uma crise extrema para fazer a sua escolha. Ele escolhe o sacrifício, a constância e a virtude todos os dias, para que possa testemunhar da obra do Evangelho na sua vida. E é para isso que nós precisamos nos humilhar, clamar pela graça de Deus, para que consigamos investir ativamente cada uma dessas virtudes em nossas vidas. Amém? Que Deus nos dê graça como comunidade nesse caminho. Vamos orar para a gente finalizar aqui, irmãos. Nosso Deus amado, muito obrigado por esse tempo de podermos meditar na Tua Santa Palavra, lembrar de verdades tão importantes e preciosas para nós. Eis aqui a Tua igreja, Deus, o povo que é Teu. Nós que fomos comprados por um alto preço, nós suplicamos, age em nós, Senhor. Eu clamo em especial aqui pelos homens da igreja. Ó Deus, faça com que sejamos homens fortes, homens como Cristo, dispostos a entregar suas vidas em prol de outros. Não somente de morrer, de se colocar na frente de uma bala, mas antes disso, Senhor, de vivermos por aqueles que nós amamos. Nos dá graça para sermos como nosso Senhor, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em prol de muitos. Que possamos ter o Senhor como referência das nossas vidas. Sermos homens zelosos na Tua Santa Palavra, que domina a si mesmo, não com o objetivo de trazer honra para si mesmo, mas com o objetivo, ó Deus, de tornar o Teu santo nome conhecido, adornar e belezar a doutrina do Evangelho, e através de nós, da comunidade, o Senhor ser honrado, adorado e conhecido. É o que nós te pedimos para a Tua própria glória. Amém.